é possível considerar apenas o lactato venoso na avaliação do paciente crítico? Antes até, é importante fazer uma outra pergunta. Por que a gente mede o lactato arterial? Então, o nosso retorno venoso ele é composto por 4 sistemas. A drenagem pela veia cava superior, pela veia cava inferior, pelo seio coronariano, que é a principal drenagem venosa do miocárdio, e as veias de Tebésius, que também drenam para o miocárdio, porém drenam o sangue venoso diretamente para os ventrículos direito e esquerdo. O sangue na artéria pulmonar é denominado sangue venoso misto. Não porque misture sangue arterial com sangue venoso, mas porque a mistura, o sangue venoso misto é a mistura de todas as drenagens venosas do coração direito. Só que para obter uma amostra desse sangue é preciso realizar a cateterização da artéria pulmonar, passar um suangante. E aí, se o nosso objetivo é dosar o lactato, sem dúvidas é mais prático dosar o lactato arterial. E essa é a justificativa clássica para o uso do lactato arterial. Complementando com conceitos mais modernos, a gente lembra que na sepse e na lesão pulmonar, a principal fonte de lactato são os pulmões, mais especificamente os leucócitos ativados do leito capilar pulmonar, provavelmente. Por isso que faz muito sentido a gente coletar o lactato arterial. Mas a coleta de sangue arterial, apesar de prática em relação aos suangães, ela é dolorosa, tem mais risco de complicações do que a coleta de sangue venoso periférico, sangramento, hematoma, trombose, vasoespasmo, formação de pseudoaneurisma, aneurisma, fístula arteriovenosa, lesão de tendões, lesão de nervos. E além disso, né, se a gente está comparando com o sangue venoso misto, o sangue venoso periférico, a gente tem que imaginar também que quando a coleta de sangue arterial ela precisa ser seriada, ou seja, 4 ou mais coletas por dia, a gente tem indicação da necessidade de cateterização da artéria, ou seja, tem um trabalho a mais, né? Se houver concordância entre o lactato entre o lactato arterial e o lactato do sangue venoso, melhor para o doente, né? Elmo, pergunta: se a cinética tem valor prognóstico, não seria suficiente um estudo de correlação? Eu vou te falar que eu fiquei emocionado com essa pergunta. O módulo de medicina baseada em evidências realmente não passou em branco. Só que, na verdade, o que acontece? A gente viu que não é só a cinética que importa, né? O valor inicial do lactato também é significativo. Então, de fato, a gente precisa de um estudo de concordância, né? Até a gente ter um estudo de concordância, a gente precisa de um lactato arterial. Com relação à correlação, né, desde a década de 80, a gente tem evidências, de fato, que existe uma correlação quase perfeita entre o lactato venoso central e o lactato arterial. O lactato venoso central da cava superior, né, e o lactato arterial, olha lá o coeficiente de correlação de Pearson, 0,998 nesse estudo, nesse outro estudo, 0,995, realmente uma correlação quase perfeita. Também existe uma correlação quase perfeita entre o lactato do sangue venoso misto e o lactato arterial. Olha lá, uma correlação, um coeficiente de Pearson de 0,998, realmente muito bom. E além disso, existe também uma correlação quase perfeita entre o lactato venoso periférico e o lactato arterial, um coeficiente de correlação de Pearson de 0,99. Quando a gente busca estudos de concordância realizados na terapia intensiva, a gente encontra 3 estudos bastante relevantes. O primeiro, de 2006, foi o pioneiro na avaliação da concordância do lactato venoso central com o lactato arterial na UTI. O estudo concluiu que houve boa concordância, com uma diferença de 0,08 milimol entre as médias.
né? Então, realmente, uma concordância muito boa, limiares de concordância de menos 0,27 a mais 0,42. A limitação desse estudo foi que foram incluídos pacientes, a grande maioria dos pacientes tinham lactato menor do que 2, foram poucas amostras com lactato maior que 2 milimol por litro. Ou seja, realmente esse fato limita a interpretação. O segundo estudo na terapia intensiva foi um estudo brasileiro, da Escola Paulista de Medicina. Eles demonstraram que numa amostra com valores mais diversificados de lactato, a correlação do lactato venoso periférico com arterial é só moderada, o Pearson de 0,79. A correlação do venoso central com arterial, melhor, Pearson de 0,84, mas não era aquela maravilha que a gente tinha visto lá na década de 80. Em relação à concordância, o lactato venoso periférico superestima o arterial em 3,2 miligrama por decilitro. Tá? Então, ele não está falando de milimol por litro, né? Ele está falando de miligrama por decilitro, e ele superestima, o venoso central superestima em 0,8 miligrama por decilitro. Além disso, existe um limiar de concordância largo. É importante, né, perceber essa questão da unidade, né? A gente até agora só está falando de estudos com milimol por litro, né? E esse é o primeiro que a gente está vendo em miligrama por decilitro. E eu queria saber se você lembra, né, da conversão, né? De milimol por litro para miligrama por decilitro, a gente multiplica por 9. De miligrama por decilitro para milimol por litro, a gente divide por 9. Então, bora converter esses valores para ficar mais claro para a gente, né? O lactato venoso periférico superestima o arterial em 0,36, olha lá, ou seja, o arterial menos o periférico deu um valor negativo, significa que o periférico é maior, ou seja, superestima em 0,36 e o venoso central superestima o lactato em 0,09. A concordância da média é muito boa, o grande problema são os limiares de concordância. Os limiares do lactato venoso periférico fica entre menos 1,4 e mais 0,7 milimol por litro. Isso significa que um lactato venoso periférico de 2 pode corresponder a um lactato arterial de 0,58 a 2,7. Mas o mais grave é quando um lactato venoso periférico de 3 pode corresponder a um lactato arterial de 1,58 ou até 3,71. Né? Então, é realmente de um lactato completamente normal com lactato quase na faixa de muita gravidade. Né? E aí, nesse caso, qual é o grande risco? Né? O paciente recebeu um tratamento excessivo. Ele tem um lactato venoso intermediário, um lactato lá de 3, por exemplo, e aí fala, pô, esse doente aí tem uma mortalidade aumentada e tudo mais, e na verdade ele tinha um lactato arterial normal, né? E o mesmo problema pode acontecer com o lactato venoso central. Mais um dado importante, visualmente, a concordância, ela parece ser melhor em valores menores de 18 miligramas por decilitro, tá? Ou 2 milimol por litro, a mesma coisa. Então parece que tanto o lactato venoso periférico e principalmente o venoso central tem uma melhor concordância quando ele está normal, né? Quando ele está abaixo de 2 milimol por litro. O mesmo grupo mostrou que o lactato venoso femoral tem o mesmo padrão, né? Parece ter alta concordância em valores normais, perde concordância em valores mais altos. Agora, será que essa relação é diferente em doentes mais precoces na emergência? Realmente existem mais estudos
de qualidade com pacientes de emergência do que de terapia intensiva. Eles foram reunidos nessa revisão sistemática em 2019. Essa revisão ela pode ser resumida em 3 mensagens. Primeira mensagem: o lactato venoso periférico superestima o lactato arterial. Tá? Uma média de 0,018 a 1 milimol por litro. Tá? Então, essa é a primeira mensagem para a gente. Segunda mensagem: a correlação entre o lactato venoso periférico e o lactato arterial reduz em valores mais altos. Tá? E a informação mais importante: o lactato venoso periférico, menor ou igual a 2, tem uma sensibilidade de, dependendo do estudo, 97% a 100% para detectar um lactato arterial menor ou igual a 2. Tá? Por conta disso, o lactato venoso periférico pode ser utilizado como rastreio de hiperlactatemia. Caso ele seja menor ou igual a 2, não há necessidade de coleta arterial. Caso ele seja maior que 2 milimol por litro, a coleta arterial deve ser considerada. Uma última informação sobre a coleta do lactato é que o lactato do sangue capilar, né, o mesmo que a gente faz a glicemia capilar, esse tem uma concordância ruim com o lactato arterial, não é para realizar. Com o que a gente tem até agora, a gente pode começar, de fato, a interpretar os valores do lactato e utilizar essa interpretação nas nossas condutas. É o que a gente vai fazer no próximo bloco.